Imagine que a sua carreira desse um salto de mais de 460% exatamente quando alguém da família assume o topo do poder judiciário no Brasil. Coincidência? Sorte? Ou novo normal em Brasília? O levantamento minucioso do jornal Estadão trouxe à tona dados que passaram a estremecer os corredores do STF. Quando Alexandre de Moraes assume os processos da sua esposa e também a advogada Viviane Barsi nas cortes superiores passaram de 27 para 152. E não são apenas números, são causas milionárias e olha, uma logística que beira quase a perfeição estratégica. Perceba a logística, o crescimento não foi só quantitativo, foi também geográfico, porque no mesmo período o escritório Barsi Barsi abriu as suas portas em Brasília. E isso poucos metros dos tribunais onde decisões mais importantes são tomadas no país. E o que poucos estão dizendo é que a inauguração foi no exato dia da sanção da Lei Magnitsky contra Moraes. Estamos falando de causas de alto impacto como precatórios milionários contra o município de Natal, envolvendo até nomes como o do ministro Nunes Marques. Não é uma discussão sobre o direito de advogar, mas há uma linha tênue entre a competência profissional e o peso de um sobrenome dentro desse xadrez institucional. E diante de dados tão robustos, a resposta padrão que se espera de qualquer autoridade é a transparência. Mas neste caso não, o que encontramos foi somente um silêncio absoluto. Nem o ministro e nem a advogada se manifestaram diante do levantamento feito pelo Estadão. E isso levanta um questionamento inevitável. Se a evolução é puramente técnica e meritocrática, por que não explicá-la? Em um país que se exige ética e transparência de cada cidadão, o silêncio de quem guarda ou deveria guardar a Constituição soa no mínimo como desconfortável. E é o silêncio que transforma dados públicos em dúvidas coletivas. Não se trata de uma sentença de culpa, é como uma espécie de exercício de cidadania. Há de saber que o Brasil vive uma fragilidade de confiança institucional. E quando o jogo dos bastidores se torna evidente nos números, a percepção pública também muda. E o debate ele saiu dos gabinetes e foi para as ruas. Eu te pergunto, aonde termina o êxito profissional e onde começa a influência indireta? E como você interpreta tudo isso? Você acha que existe uma evolução natural de carreira ou é algo que exige uma investigação profunda? Bem, era o que eu tinha para dizer. Se você gostou do conteúdo, concorda com o que foi dito aqui, deixa um like, compartilha para o vídeo alcançar mais pessoas. E se você não gostou, deixa uma crítica construtiva, também ajuda a crescer o canal, porque assim a gente refaz a rota e melhora para os próximos. Lembrando que, se não é inscrito, se inscreva no canal e eu gostaria de te ver no próximo vídeo. Mas para que isso aconteça, você precisa ativar o sininho. Um forte abraço, te vejo em breve.